entrevistas que ocorriam simultaneamente na montagem do vídeo. Dois pastores presbiterianos conhecidos respondendo a algumas questões. E um deles, apesar de muito conhecido e muito respeitado no meio reformado, no meio presbiteriano, respondeu de forma, uma pergunta que para nós seria muito básica talvez. Eu não vou dizer exatamente a pergunta, mas era como se eu perguntasse a você se tudo aquilo que ocorre em nossas vidas de forma geral, seja bom ou ruim, está debaixo dos decretos eternos de Deus. Ainda que seja mal aquilo que nos acontece, se está debaixo dos decretos eternos de Deus. E um dos pastores respondeu que aquilo que era mal não necessariamente estava debaixo dos decretos de Deus, talvez Deus tivesse apenas a presciência do que ocorria e tudo mais. Enfim, e por que eu estou citando isso? Porque a resposta do Túlio, mandei o vídeo ontem, ele me respondeu hoje, dizendo que já havia percebido inconsistências nesse pastor presbiteriano, já é um senhor piedoso, um homem aparentemente piedoso, bom crente, homem de Deus, mas que apresentava inconsistência na doutrina. E quando ele me respondeu isso, a única coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi assim: que dirá nós? Que dirá eu? Se um homem assim, piedoso, um homem santo, treinado na palavra, que trabalha no ministério há anos, apresenta diversas inconsistências em questões básicas que talvez membros da nossa igreja saibam responder, quanto mais nós devemos cuidar e colocar as barbas de molho a respeito de nós mesmos, amém? Se tem duas coisas que mais me chamam a atenção na nossa fé, na fé reformada, nos últimos anos que eu a tenho vivido, uma é a mim, tá? Chamam a atenção a mim, são características do culto, são características da nossa fé, mas que me chamam a atenção, uma é a simplicidade que o culto deve ter. Não é um show, não é um evento, não deve necessariamente ser profissional. As crianças estão passando mesmo, estão falando, estão chorando às vezes, e isso é um dom de Deus, é uma dádiva, é uma bênção do Senhor que elas participem do culto. O culto vai ser simples, às vezes nós vamos parar, vamos nos comunicar de forma mais informal, e o culto reformado tem essa característica. E a outra é o quão desconfiado eu tenho de ser de mim mesmo. O quão desconfiado eu tenho de ser das minhas próprias intenções. Às vezes eu posso acreditar que eu tenho a melhor das intenções ou que eu estou indo para o melhor dos caminhos, mas sempre eu tenho que colocar ali uma incógnita, um questionamento e me questionar, como disse o André no início na liturgia, como eu devo me questionar tantas vezes e provar aquilo que está no meu coração, à medida da palavra de Deus. A régua é a palavra do Senhor, porque o coração do homem é enganoso, o coração do homem pode fazer planos. Amém? Dito isso, nós vamos abrir, não é nem abrir um parêntese, né? Nós vamos dar uma breve pausa no estudo do Sermão do Monte, que o Túlio tem apresentado para nós, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós já estamos no capítulo 7, nós vamos dar uma breve pausa por algumas quintas-feiras, não sabemos exatamente, mas algumas poucas quintas-feiras, nós vamos dar uma pausa no estudo do Sermão do Monte, e nós vamos fazer uma breve exposição da Epístola de Paulo aos Filipenses. Amém? Não será uma exposição versículo por versículo, nós não teríamos nem tempo para isso. O Agnello disse que o Túlio, há alguns bons anos atrás, expôs a epístola, enfim, ficou uns 2 anos, deve ser uma hipérbole, mas ficou um longo, não, hipérbole, é literal, então ficou uns bons 2 anos expondo a epístola, mas muitos irmãos nem lembravam mais, então assim, nós vamos fazer um esboço geral das características da epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos também fazer um esboço da plantação da igreja em Filipos, que está narrada em Atos no capítulo 16, tá? E trazer a principal proposição que a epístola tem para nós. Dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 27.
nós decidimos, na conversa com os diáconos, decidimos por essa epístola, porque era a epístola que eu tinha acabado de estudar, eu pessoalmente tinha acabado de estudar. Se os irmãos tiverem interesse em se aprofundar, porque serão poucas quintas-feiras, se os irmãos tiverem interesse de saber a fonte do estudo que eu fiz, na verdade o meu esboço para essas quintas-feiras, inclusive, são alguns rabiscos. É isso aqui, ó, que eu tenho de entender para falar com vocês. São rabiscos pessoais que eu fiz, que eu já estava fazendo a respeito da epístola. Uma das fontes está aqui, é o comentário de Calvino à epístola, o comentário geral da epístola, tá? Versículo por versículo. A outra fonte utilizada foi o comentário de Sproul, também à epístola aos Filipenses. E uma terceira consulta que eu estava fazendo é de um pastor presbiteriano do qual eu gosto muito, sempre que eu quero algum material eu o busco, que é o pastor Heber Campos Júnior. Fui lá, procurei o que ele tinha a respeito da epístola, suas exposições, algumas considerações, e disso saiu o meu estudo e resolvemos trazer para a igreja. Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, nós vamos ler e não vamos necessariamente nos aprofundar agora, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar no texto. Vamos ler. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Na ARA, essa tradução é assim, ó, ao invés de somente no início, está escrito assim, ó, acima de tudo, pois, acima de tudo. Então, muitos comentaristas dizem isso, que essa é a principal proposição feita por Paulo na epístola aos Filipenses. Porque quando ele começa uma narrativa e de repente ele diz assim, ó, acima de tudo, opa, a gente para e vê o que ele tem a dizer. Na versão ACF também não fica ruim de entender, porque Paulo vem na sua abertura da epístola e de repente ele chega ao versículo 27 e diz assim, somente. Quando nós dizemos somente, nós estamos reduzindo, de alguma maneira, aquilo que nós queremos dizer ao que está imediatamente depois. Ele diz, somente, na ARA, acima de tudo, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Antes disso, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, uma leitura razoavelmente atenta da epístola aos Filipenses, logo no começo, vai nos fazer perceber que o tom adotado por Paulo na epístola é bem diferente ou relativamente diferente com o tom que ele adotou em demais epístolas que ele já havia escrito. Quando eu disse lá no domingo, quando nós conversávamos, que os 4 evangelhos estão para o Novo Testamento, assim como os 5 livros de Moisés estão para o Antigo Testamento, eu estava falando do seu conteúdo. Eu não estava falando propriamente do escrito em si. Porque o primeiro evangelho escrito, por exemplo, foi o evangelho de Marcos, no ano 64, provavelmente entre o ano 64, antes do ano 70, ano da queda de Jerusalém. E as epístolas de Paulo tem epístolas antes do ano 60. A própria epístola aos Filipenses é do ano 61, antes do Evangelho. A epístola aos Gálatas foi escrita no ano 49, antes do primeiro concílio em Jerusalém, em Atos, no capítulo 15. E sabe-se disso porque, devido às acusações que Paulo vinha recebendo dos Gálatas, ele usaria o resultado, a resposta do concílio, ele usaria automaticamente na sua epístola e calaria os judaizantes que haviam se levantado para falar da circuncisão e tudo mais. Então, assim, nós temos epístolas que foram escritas, são datadas anteriores ao Evangelho, assim como o livro mais antigo cronologicamente é o de Jó, não é o Pentateuco. Então, assim, nós estamos falando do conteúdo, não do escrito em si servindo como uma espécie de esboço. E por isso eu vou até me utilizar do Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 4.
que diz assim, ó. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Pergunta número 4 do Catecismo Maior de Westminster. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Resposta: demonstram-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as partes. Ele continua falando aqui, dando outros motivos pelos quais nós podemos crer que as Escrituras são a palavra de Deus, mas eu vou parar por aqui porque é isso que eu queria utilizar. Como pode ser tão harmonioso, como podem ser tão harmoniosas as Escrituras, se escritas por pessoas diferentes, datadas com uma distância considerável umas das outras, e ainda assim o conteúdo que norteia os demais escritos foi colocado no papel propriamente depois. Então, se fosse algo humano, se fosse uma tentativa do homem de criar uma religião, por exemplo, impossível ter essa harmonia. Por isso nós dizemos e cremos que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem conduziu os escritos, e só por isso eles podem ser tão harmoniosos. Se nós formos ler você não precisa abrir, eu vou ler aqui, apenas as saudações que Paulo fazia em suas epístolas, as aberturas que Paulo fazia. Eu vou ler aqui, por exemplo, 1 Coríntios 1. Paulo fala assim, 1 Coríntios 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo começa assim a sua saudação. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isso é 1 Coríntios 1. Agora, eu vou para 2 Coríntios. Também no versículo 1, a saudação dele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E aí ele continua a sua saudação. Vou ler agora a epístola aos Efésios. Começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Você vê que tem um padrão? Ele vai se repetindo. Toda abertura, toda vez que ele vai saudar uma igreja ou um conjunto de igrejas, como por exemplo aos Gálatas. Gálatas não era uma única igreja, era um conjunto de igrejas. Então quando ele vai saudar uma igreja especificamente, ou um conjunto de igrejas, ele começa basicamente assim a sua abertura: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quando ele quer apertar um pouquinho, como quando era necessário apertar um pouquinho, dependendo do nível do debate, de como ele estava sendo questionado, o seu apostolado estava sendo questionado, do nível de heresias e de falsos ensinos que haviam entrado na igreja, aí ele apertava um pouquinho mais. Nós vamos ver como ele escreveu aos Gálatas. Está assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então agora ele precisou demonstrar algumas credenciais, meio que marcar território, dizer quem ele era, tá? Se apossar da sua autoridade, demonstrar a sua autoridade. E ele diz: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque os Gálatas o acusavam de ser um apóstolo que tinha a sua autoridade derivada dos demais apóstolos. Que ele não tinha uma autoridade, como ele veio depois, ele não estava entre os 12, que ele tinha uma autoridade que era derivada dos outros, ou seja, era um garoto de recados. Ele recebia lá o que Tiago falava, o que Pedro falava, e eles queriam descredibilizar Paulo para assim descredibilizar a mensagem de Paulo. E Paulo já começa dizendo, não da parte dos homens, nem por homem nenhum, mas por Jesus Cristo. E aí quando o leitor que já está acostumado a ler as epístolas chega na epístola aos Efésios, vai perceber um tom diferente que é adotado por Paulo. Paulo começa assim, Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Paulo e Timóteo, servos
de Jesus Cristo. Paulo não chega se apresentando como apóstolo, Paulo não precisa dizer que foi enviado da parte de Deus, Paulo simplesmente se apresenta como servo de Jesus, ele e Timóteo. Nós vamos depois fazer a exegese do texto, mas apenas para contextualizar que esse tom é o tom adotado por Paulo, esse tom de amizade, de carinho, de afeto, é o tom adotado por Paulo em toda a epístola. Salvo raras exceções, ali no capítulo 3, no versículo 2, quando ele diz: acautelai-vos dos cães, devido à natureza e à importância da admoestação e da exortação que ele estava fazendo, aí ele vai lá e adota um tom um pouquinho mais sério, um pouquinho mais de seriedade, mas fora isso, Paulo adota esse tom de alegria e de satisfação com os filipenses durante toda a carta. Tanto é que a carta aos filipenses é conhecida como a carta da alegria. A palavra alegria ou as suas variações são repetidas 16 vezes nos 4 capítulos de Filipenses. Então Paulo diz que estava alegre pelos filipenses, diz que estava alegre por poder orar pelos filipenses, diz que estava alegre porque os filipenses contribuíam com ele e estavam na defesa do evangelho com ele desde o primeiro dia. Paulo faz questão de ressaltar, desde o primeiro dia até hoje. E Paulo plantou a igreja de Filipos no ano 51, logo depois do concílio em Jerusalém, em Atos 15. A igreja de Filipos é plantada em Atos 16, nós vamos ver depois. E a carta é escrita no ano 61, ou seja, 10 anos depois. Paulo diz: olha, eu estou alegre, porque desde o primeiro dia em que vocês receberam o evangelho da minha parte, vocês o abraçaram a defesa do evangelho, e até hoje. Então Paulo vai demonstrando alegria durante todo o decorrer da sua epístola. Tanto é que alguns comentaristas tentaram reduzir a epístola de Paulo, a carta de Paulo, a uma carta de amizade. Porque quando nós chamamos de carta aos filipenses, epístola, esse era um gênero literário da época, do primeiro século. Tá? Paulo adotava o gênero de carta helenista, que obviamente ele fazia algumas adaptações, dependendo da sua necessidade, da necessidade do ouvinte. Ele fazia algumas adaptações a esse estilo de carta do primeiro século, mas Paulo, alguns comentaristas tentam reduzir a carta de Paulo para uma carta de amizade, que era também um gênero literário. Obrigado. Era também um gênero literário do primeiro século. Porém, isso é rechaçado pela maior parte dos comentaristas, tá? E a epístola aos filipenses, ela possui todo o esqueleto das epístolas que no primeiro século possuíam, que é uma abertura, né? Uma saudação, um corpo e um desfecho, uma finalização. A epístola aos filipenses possui exatamente o mesmo esqueleto literário. Não é simplesmente uma carta de amizade, é muito mais. É uma epístola convencional, adaptada assim por Paulo, segundo os seus interesses, segundo a necessidade da igreja de Filipos, mas é uma carta como as demais. Nós podemos entender esse capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, à medida que nós entendemos o contexto da igreja de Filipos. Por que os comentaristas dizem que essa é a principal proposição da carta? Acima de tudo, vivei de modo digno do evangelho. A cidade de Filipos, tá? E consequentemente os seus moradores, era uma colônia romana. E os moradores, quem morava em Filipo, possuía algo muito precioso à época, que era o que eles chamavam de ius italicum, né? Direito italiano, direito romano. Então, quando você estava na cidade de Filipos, é como se você estivesse numa extensão de Roma. Por isso, os moradores de Filipos tinham a cidadania romana e tinham, por isso, alguns privilégios. Isenção de impostos, direito ao devido processo legal em caso de algum tipo de acusação.
O próprio Paulo faz uso desse devido processo legal em Atos, no capítulo 16, quando ele é preso junto com Silas na cidade de Filipos, e prenderam Paulo e Silas sem saber que Paulo era um cidadão romano, fizeram aquele julgamento forjado lá em praça pública, prenderam ele, depois que souberam que ele tinha direito a essa cidadania romana, eles temeram pela própria vida, enfim, antes de libertarem Paulo e Silas da prisão. Então isso era algo muito caro e muito, muito querido, do qual os filipenses se orgulhavam muito. Eles eram cidadãos romanos. Filipos era uma extensão de Roma. Você vê que em Israel, por exemplo, não se tinha esse direito. Um judeu não tinha o direito de ficar isento dos impostos, tinha que pagar o imposto. Você vai lembrar que cobraram, durante os evangelhos, cobraram algumas vezes impostos, enfim, cobraram de Pedro. Então, outra, não tinha, o próprio julgamento de Jesus demonstra que você não tinha você não tinha direito a um devido processo legal, a um julgamento formal pela corte de Roma, com todos os aparatos, direito de ampla defesa, direito de contraditório. Você não tinha esses direitos, mas os filipenses possuíam. Por isso é que Paulo diz, no versículo 27, o seguinte, que nós lemos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Ou, na Ara, acima de tudo, vivei de modo digno do evangelho. Essa palavra vivei aí, na NVI, se alguém tiver aí, pode até fazer a leitura, a compreensão fica mais fácil, né? Ela diz assim, portem-se como cidadãos. Esse vivei é uma palavra que não é muito encontrada, ela é rara no Novo Testamento. Essa palavra usada por Paulo aqui no versículo 27, no capítulo 1 de Filipenses. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, portem-se, acima de tudo, portem-se como cidadãos dignos do Evangelho. Então Paulo estava fazendo uma conexão com a cidadania que eles possuíam, a cidadania romana da qual eles se orgulhavam tanto. Paulo está fazendo uma conexão com essa cidadania e está dizendo, olha, portem-se de modo digno, ou vivam, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. E aqui, alguns comentaristas divergem, qual era a principal intenção do escritor aqui, qual a principal intenção de Paulo ao escrever portem-se como cidadãos, ou ainda exerçam a sua cidadania de modo digno. Tem alguns comentaristas que dizem o seguinte, olha, essa cidadania filipense que vocês possuem, essa cidadania romana, esses direitos civis que vocês têm, utilizem-se deles de modo digno do Evangelho. Ou seja, tenham uma vida compatível com cristãos. Quando você for se utilizar dessas suas prerrogativas civis, você deve as utilizar de modo digno do Evangelho. Enquanto nós caminhamos aqui com o estudo, sempre que possível nós vamos fazer algumas aplicações práticas, porque teologia boa é teologia que pode ser vivida e aplicada, e sempre que possível, sempre que o texto permitir, nós vamos tentar fazer algum tipo de aplicação prática. E aqui eu vejo a primeira, porque essa ordem de Paulo aos filipenses também se aplica a nós. Nós, no nosso mundo, que nós chamamos hoje de mundo secular, nesse mundo no qual nós também exercemos a nossa cidadania, do qual nós temos direitos, e alguns direitos menos, né? Temos mais deveres. Nesse mundo que nós temos tantos deveres num país como o nosso, nós devemos exercer a nossa cidadania e exercer as nossas atividades seculares de modo digno do Evangelho. A sua conduta e a minha conduta deve ser condizente com a nossa condição de cristãos. Nós não podemos exercer a nossa cidadania como se fosse uma vida à parte da vida que nós temos na igreja, ou de uma vida à parte que nós temos com Cristo. Cristo espera ser glorificado por nós enquanto nós exercemos a nossa cidadania. Enquanto, toda vez que a Sloane está indo trabalhar, né?
eu deixo uma mensagenzinha lá. Ela sai muito cedo, sempre deixo uma mensagem para ela. Lembre-se dos principais motivos pelos quais você está aí. O primeiro que eu coloco é: sirva as pessoas para a glória de Deus. Sirva para tentar animá-la, né? Acorda cedo, para tentar dar um ânimo. Lembre-se da sua função. Exerça a sua cidadania, exerça a sua profissão, exerça a sua função de marido, de esposa, de filho, de pai. Exerça a sua cidadania no mais amplo aspecto. Exerça a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Amém? Mas também há uma outra interpretação, baseado numa conexão de Filipenses 1:27 com o capítulo 3, versículo 20, que nós vamos ler, que entende o seguinte: olha, na verdade a intenção do autor era dizer o seguinte: olha, exerçam ou portem-se como cidadãos do reino de Deus. Lembrem-se que tem uma pátria, lembrem-se que vocês têm uma cidadania que vai além da cidadania terrena. Lembrem-se que por mais orgulhosos que vocês estejam da sua cidadania filipense, do direito romano, de poder ser julgado e apresentar sua defesa e não ter de pagar impostos, quem não gostaria? Por mais que seja bom e agradável e uma bênção ter o direito romano à sua disposição, ter essa cidadania, lembrem-se que vocês possuem uma dupla cidadania. Vocês possuem uma cidadania terrena, mas vocês possuem uma cidadania celestial. Por isso que ele diz no capítulo 3, versículo 20. Se você quiser abrir, você pode abrir comigo. Olha o que ele diz, Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se, porte-se de modo digno com a sua pátria celestial. Nessa pátria celestial, você também possui deveres. E quando, é mais ou menos o seguinte: quando houver conflito de interesses, e talvez haja em algum momento conflito de interesses entre a sua pátria terrena, entre a sua cidadania terrena e a sua cidadania celestial, viva de modo digno com o Evangelho. Portem-se como cidadãos do reino dos céus. É isso que Paulo está dizendo. Acima de tudo, é o início do versículo. Acima de tudo, lembrem-se, há uma cidadania na qual nós aguardamos, ou deveríamos aguardar, na qual é o nosso consolo. Paulo disse: se a minha esperança se resume a esta vida, as coisas desta vida, eu sou o pior dos homens. Eu sou um desventurado. Se a minha expectativa de vida se resume a essa vida, mas não se resumia. Paulo está dizendo: a nossa pátria está nos céus. Nós temos uma pátria celestial. Durante a sua semana, durante o seu dia, durante suas escolhas, as bifurcações que a vida nos apresenta, lembre-se, sempre que tiver de fazer uma escolha, você tem uma pátria celestial, da qual nós aguardamos Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos tentar em mais 5 minutos apenas começar a contextualizar a plantação da igreja em Filipos, em Atos do capítulo 16. Paulo está saindo do concílio em Jerusalém, em Atos no capítulo 15, tá? No qual os apóstolos se reuniram e deliberaram principalmente a respeito do que os gentios, os novos convertidos, precisavam adotar como conduta, quais leis eles deveriam seguir a partir de então, porque era uma novidade, né? Eram muitos judeus se convertendo ao cristianismo, e eram gentios que nem acostumados com o culto, com a cultura judaica, com a lei judaica, estavam também chegando ao cristianismo, e os apóstolos se reuniram para decidir em Atos 15, e
saindo à conclusão de que não era necessária a circuncisão, de que a salvação se daria e a justificação por Jesus, enfim, saindo a decisão lá, eram 4 pontos, né? Eu não vou entrar nesses pontos, mas eram 4 pontos do concílio. Ele diz que os gentios que se chegarem se abstenham das relações sexuais ilícitas, dos ídolos, da carne de animais sufocados e do sangue. Chegaram a essa conclusão, espalhem isso entre os gentios, e Paulo sai dali e toma uma decisão de começar a sua segunda viagem missionária. No final do capítulo 15 de Atos, Paulo decide com o resultado do concílio. Lembra? Paulo chama Timóteo. Primeira coisa que Paulo faz com Timóteo: circuncidou Timóteo. E aí, olha só, ele acaba de sair de um concílio no qual é decidido que não precisa mais circuncidar. Paulo era um dos que eram ferrenhamente contra a circuncisão. Paulo lutava contra a circuncisão judia com pai grego, e por isso não circuncidado, e ele vai lá e circuncida Timóteo. Aparentemente é uma contradição de Paulo, mas na verdade Paulo faz isso para que a incircuncisão de Timóteo não fosse um impedimento para o ministério de Timóteo e consequentemente para o avanço do evangelho. Era necessário abrir mão da liberdade de Paulo, era necessário abrir mão principalmente da liberdade de Timóteo e fazer algo para que o impedimento ao evangelho, ao ministério de Timóteo fosse retirado, para que aqueles judeus que eram da circuncisão não deixassem de ouvir e repelissem o ensino de Timóteo. Então Paulo vai lá e abre mão da sua liberdade, faz algo que em si mesmo, tá? Ali é só um texto descritivo, não é um exemplo para nós. É algo que em si mesmo não tem nenhum valor. E Paulo sabia disso, que a circuncisão não havia nenhuma graça embutida na qual Timóteo receberia ali alguma dádiva divina por circuncidar. Pelo contrário, Paulo apenas abre mão da sua liberdade e resolve prosseguir com a circuncisão e com Timóteo no ministério. Nós vamos ver o próprio Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, dizendo que se algum irmão come carne, e isso ou melhor, se eu comer carne e isso escandaliza meu irmão de alguma maneira, eu nunca mais comerei carne. Eu vou abrir mão da minha liberdade pela mente do meu irmão. E no capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E nós tomamos, já na plantação da igreja de Filipos, nós já tomamos, já recebemos um exemplo prático de como devemos viver. Muitas vezes nós vamos estar entre a nossa liberdade e o avanço do evangelho. Ou talvez entre a nossa liberdade, talvez avanço do evangelho é muita coisa, né? É muito. Mas talvez a mente do meu irmão, talvez o coração do meu irmão, eu vou estar entre o meu direito de agir. Eu sou livre para fazer tal coisa, mas se eu fizer essa coisa da qual eu tenho liberdade, eu vou ferir alguém. Seja na consciência, seja no coração, seja nos sentimentos. E Paulo e Timóteo resolveram dar exemplo para nós e mostrar: olha, abra mão da sua liberdade. Paulo depois narrou em Coríntios: nunca mais comerei carne se for necessário, para não ofender o meu irmão. Então, isso serve de lição para nós ainda nos dias de hoje. Se em determinado momento nós tivermos num momento em que devemos fazer escolhas entre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para fazer determinadas coisas, das quais a lei não nos condena, da qual nós não estaremos de alguma maneira em falta de conformidade com a lei, nós temos liberdade, nós temos direito de fazê-lo, mas do outro lado está a consciência do meu irmão, do outro lado está ferir meu irmão de alguma maneira. Talvez a consequência da minha liberdade seja atingir o mais fraco, atingir aquele que não alcançou determinada maturidade espiritual. Nós devemos, em Cristo Jesus, abrir mão das nossas liberdades em favor dos nossos irmãos, em favor uns dos outros. Amém? Entre fazer uso
da nossa liberdade e a consciência do nosso irmão, nós não devemos hesitar em optar pela consciência e pela fé e pela manutenção da fé e na fé do nosso irmão. Amém? Vamos parar por aqui, porque o estudo ainda terá algumas semanas, já são 8h35. Nós continuaremos na semana que vem, da onde paramos, da circuncisão de Timóteo e como se deu a plantação da igreja de Filipos, o término da plantação da igreja de Filipos em Atos no capítulo 16. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Deus bendito e eterno, nós te louvamos. Tu és o Senhor de nossas vidas. O Senhor nos deixou tantos exemplos. O Senhor nos deu direção, Senhor. Mas como dizemos no início, nós, devido à nossa natureza, somos tão desconfiados de nós mesmos e devemos ser, Senhor, que não podemos começar uma oração verdadeira sem clamar pela Tua misericórdia e pela Tua graça, sem clamar pelo Teu auxílio, Senhor, porque nós não atingiremos o padrão que o Senhor exige de nós sem o auxílio do Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz que nós não sabemos nem como convém orar, é o Teu Espírito que intercede por nós, às vezes com gemidos inexprimíveis. Se nós não sabemos como orar, Senhor, quanto mais como agir. Mas nós confiamos no Teu auxílio, nós confiamos na Tua direção, nós confiamos que o Teu Santo Espírito é um consolador e um guia e um mestre bondoso, que nos guia em santidade e em santificação a cada dia, para abandonarmos os nossos pecados, abandonarmos a nossa velha criatura, mortificarmos a nossa carne dia a dia e podermos aprender da Tua santa palavra e colocarmos ela em prática. Que nós possamos, Senhor, se necessário for, abrir mão das nossas liberdades em favor uns dos outros. Que nós possamos, Senhor, nos portar como cidadãos do reino. Que nós possamos lembrar que temos uma cidadania terrena, sim, que podemos fazer uso dela para a Tua glória e devemos fazer uso dela para a Tua glória, mas que nós temos uma cidadania celestial. Nós temos uma pátria que nos aguarda nos céus, que é a nossa esperança. O dia em que seremos glorificados, nosso corpo será ressuscitado num corpo de glória e viveremos e reinaremos contigo, Senhor, para a Tua glória. Que o Senhor possa nos conduzir e nos preservar, Senhor, dia após dia. E nos fazer a cada dia, Senhor, nos portar como um cidadão do reino, da pátria celestial. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos nos colocar de pé para cantar o hino trinitário. E vamos encerrar. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém.